Steve! Vem aqui! Olá pessoal, esse é o Steve. E este sou eu, o narrador. A gata não está com a gente agora porque, como vocês podem ver, aqui faz muito frio e ela não é um lince. Vamos ao que interessa. O Steve preparou para vocês uma hora do melhor conteúdo. Lembraremos de como os animais podem ser inteligentes e começaremos com os superpoderes dos animais. Ou melhor, dos superpoderes que só os filhotes têm. Estes aqui são abutres catartes, aves necrófagas que inventaram uma forma de defesa estranha e repugnante. Se um predador surge na frente deles, os catartes cospem o conteúdo de seus estômagos nele. Eles têm essa habilidade desde o nascimento, e ela não deixa de existir, ao contrário das habilidades de outros animais, as quais se perdem à medida que eles crescem. Mas quais são essas habilidades únicas e por que elas existem só nos filhotes? Vamos descobrir! Dá só uma olhada nisso! O que está acontecendo? Eu chequei 2 vezes. Isso são mesmo patinhos. E eles realmente estão escalando uma parede vertical. Isso porque... eles são capazes? Na verdade, isso não é algo tão raro. Se você for um pato, não tenho certeza se a natureza pretendia que esses filhotes fossem alpinistas. Mas foi isso que acabou acontecendo. Isso ocorre por causa da estrutura de seus corpos. Veja só, os patinhos pesam de 30 a 40 gramas. Ou seja, bem pouquinho. Eles têm garras pequenas, mas muito eficientes em suas patas. Sim, um patinho meigo e fofinho pode arranhar você até sangrar. Mas na maioria das vezes essas garras são usadas para a escalada, como se fossem um equipamento de alpinismo. Os patinhos têm um centro de gravidade que permite que eles subam até por uma parede vertical, se ela não for perfeitamente lisa. Isso quer dizer que é pouco provável que um patinho suba uma coluna feita de uma peça de mármore. Já uma parede de tijolos é ideal. Para ter um apoio adicional, os filhotes pressionam o rabo contra a parede como os pica-paus. O resultado é... bem, você mesmo pode ver. E para isso não foi preciso nenhuma picada de aranha. Lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Tá bom, tá bom. Tudo isso é muito legal e eu até chamaria os patinhos para fazer parte da equipe dos Vingadores. Mas para que eles estão escalando paredes? Os patinhos não deveriam, sei lá, nadar em algum lago e simplesmente ser fofos? Isso mesmo, e também seguir sua mamãe em todos os lugares. Mas uma pata adulta tem muito mais habilidades para andar em terrenos acidentados. Nos lugares para onde ela pode pular ou até mesmo voar, os patinhos só podem subir. No entanto, estudos mostram que a participação da mãe pata em tudo isso não é obrigatória. Às vezes, os filhotes podem escalar paredes se há guloseimas esperando por eles lá em cima. E os patos adultos? Para ser sincero, nunca os vi subir pelas paredes. Isso quer dizer que, com a idade, essas aves simplesmente esquecem que sabiam fazer isso? Na verdade, não. Os patos adultos também têm garras nas patas, o que pode ajudá-los a subir, por exemplo, em uma árvore. Mas para uma aventura no estilo Homem-Aranha, os patos adultos já são pesados demais. Nenhuma garra pode ajudar quando você tem um corpo tão imponente. E para que eles aprimorariam a habilidade do montanhismo, quando podem simplesmente voar? É mais rápido e definitivamente não há um risco de queda no processo. É pouco provável que um pato adulto fique feliz se cair no chão do nada. É muito mais fácil para os patinhos. Você viu como eles pulam dos penhascos? Quando você é pequeno, você não precisa ter medo. O medo não é real. Cuidado! Isso só funciona com patinhos. Mas sejamos honestos, até mesmo para os humanos, as consequências de uma queda, por exemplo de uma bicicleta, são muito diferentes na infância e na idade adulta. Talvez todas as crianças sejam um pouco resistentes a choques, mas os patinhos ainda têm a vantagem de que pesam muito pouco. Como eu já disse, eles são realmente muito leves. Além disso, têm penas macias, asas de ambos os lados e patas. Assim, não é nada assustador cair do alto de uma parede de tijolos. Na verdade, alguns patos fazem ninhos em buracos de árvores e os filhotes não têm escolha a não ser pular. Eles estão acostumados com isso, mas essa capacidade de sobreviver a uma queda de uma grande altura é melhor ilustrada pelas formigas. Elas são menores que os patinhos, é claro,
mas o princípio é o mesmo. Quando um corpo cai, em um determinado momento, a resistência do ar que empurra o objeto para cima torna-se igual à força da gravidade que puxa o objeto para baixo. Neste ponto, o corpo atinge sua velocidade final, e para uma pessoa, ela pode ser de cerca de 193 km por hora. Você com certeza entende que uma colisão com o solo com esses números não acaba nada bem. No entanto, a formiga é tão leve que, se você resolver jogá-la do alto de um arranha-céu, ela chegará naquele ponto mencionado a uma velocidade de cerca de 6 km por hora. Algumas pessoas andam mais rápido que isso. Isso sem falar que as formigas têm um exoesqueleto resistente. Portanto, mesmo cair do Empire State Building não fará nenhum mal para elas. Os patinhos não têm uma resistência dessas, mas eles têm mais uma habilidade única que é correr sobre a água. Não em longas distâncias, é claro, mas mesmo assim é impressionante. Quando surge um perigo, os patinhos ligam o modo de superaceleração. Eles ainda não podem voar para longe, e por isso correm. E é 9 vezes mais rápido do que se eles simplesmente nadassem. Os patos adultos mantêm a memória dessa habilidade, mas só a usam para decolar. Agora temos uma pergunta realmente importante. Por que apenas os filhotes têm poderes especiais? Você não acha que isso é um pouco injusto? Bem, mesmo que alguns patos adultos sonhem a vida inteira em subir o Everest, a capacidade de escalar é ainda mais necessária para os filhotes. E isso se aplica a todos os bebês. Qualquer criatura na infância tem um risco muito maior de morrer. A proteção da prole fica por conta dos pais ou de algumas habilidades especiais. Pegue os humanos, por exemplo. Nascemos tão fracos e indefesos que podemos morrer de qualquer coisinha. Não temos mecanismos para nos proteger de predadores, nem couro para nos proteger do frio, mas eles não são necessários. Afinal, outras pessoas cuidam de bebês humanos, dando-lhes tudo o que precisam. Muitos filhotes de animais também precisam de proteção, mas a natureza não os deixou na mão. Pegue os filhotes de pinguim, por exemplo. Você já viu como eles são? Isso mesmo, como se tivessem sido vestidos pela mãe, que estava muito preocupada que seu filhinho ficasse com frio e por isso colocou nele o velho casaco de pele do avô. Na verdade, essa capa marrom não é pelo, e sim penas felpudas muito grossas que ajudam o filhote a se aquecer. Quando o pinguim cresce, sua plumagem muda para a normal. As penas são bem próximas umas das outras e, de longe, parece que são uma pelagem curta. Mas até que isso aconteça... Sim, todos nos lembramos do que acontece quando não conseguimos convencer os pais de que não fará frio. Mas o que acontece se o animal for privado de suas características únicas? E agora nem estou falando dos filhotes. Afinal, é muito claro que o final é triste, porém previsível. Mas e os adultos? Na verdade, a diferença é pequena. Uma girafa sem o seu pescoço comprido não conseguirá arrancar as folhas das árvores e perderá a oportunidade de batalhar por uma fêmea, o que significa que morrerá sem dar continuidade à sua linhagem. O urso polar, com o pelo de outra cor, seria perceptível contra a neve e o gelo. Isto significa nada de caça, nada de comida e uma morte rápida. A chita, se perder sua velocidade, perderá a única vantagem que ajuda a conseguir presas e competir com outros predadores. No final das contas... você entendeu. Nada de futuro. No entanto, enquanto perder suas peculiaridades equivale à morte para alguns animais, outros se despedem delas tranquilamente ao crescer. Os filhotinhos de jacu cigano, um pássaro tropical com um penteado engraçado, não têm só patas e asas. Eles também têm garras em seus membros anteriores. Sim, como uma herança de uma tataravó que viveu na época de diferentes pterodáctilos. Como os filhotes de jacu cigano não podem voar, mas nadam bem ao menor sinal de perigo, eles saltam do ninho para a água. Não é um plano ruim em princípio, se o perigo não for um crocodilo. Quando a situação volta ao normal, os filhotes precisam retornar ao ninho antes que a mãe perceba que eles estão passeando sem pedir. As garras também ajudam nisso. Os jacus ciganos agarram-se à árvore e sobem até a altura desejada. Mas assim que o pássaro cresce, suas garras desaparecem. Provavelmente para não interferir no voo. E já que estamos falando de asas, vamos dar uma olhada nas galinhas. Todo mundo sabe que voar não é o seu forte, mas não foi sempre assim. O galo banquiva, a espécie da qual os galos domesticados evoluíram cerca de 8.000 anos atrás, voa muito bem em curtas distâncias. Não é uma águia, mas é um bom desempenho mesmo assim. Então, por que as galinhas domésticas perderam essa habilidade realmente útil? Os culpados disso tudo são os humanos. Criamos galinhas há tanto tempo que acabamos deixando seus músculos de voo muito grandes e seu peso muito alto. Bem,
Você sabe, a humanidade tinha objetivos gastronômicos específicos. Como resultado disso, para voar, a galinha contemporânea precisaria de asas maiores. E a evolução não pode ajudar com isso. Mas as galinhas têm outra habilidade que as pessoas não tiraram. Só que as próprias aves simplesmente não sabem disso. As galinhas sabem nadar. Sim, se você assistiu meus vídeos anteriores, sabe que quase todos os animais do planeta têm essa habilidade. Mas é só no caso das galinhas que ela causa este choque. O quê? O que está acontecendo? Estou numa sopa? É o paraíso? Quê? Pois é, as galinhas são capazes de nadar. Elas simplesmente preferem não fazê-lo. E dá para entendê-las. Afinal, elas não têm membranas nas patas para remar adequadamente. Não têm penas que repelem a água e o seu corpo é surpreendentemente fraco. Se uma galinha passar tempo suficiente na água para molhar toda a sua plumagem, ela irá afundar, simplesmente incapaz de suportar seu próprio peso. Bem, se isso não acontecer, ela pode pegar pneumonia por passar frio e também morrer. Pois é, amigos. E estes são os descendentes dos dinossauros. É, os dinossauros são capazes de muito. Steve, talvez seja melhor mudar o ângulo, não? Enquanto isso, vamos nos lembrar dos filhotes mais protegidos do nosso planeta. O que alguns litros de água podem fazer ao seu carro? Agora não é tão difícil imaginar o quão perigosa pode ser uma cachoeira, né? Mas é lá que esses pássaros se escondem e escondem seus filhotes. Como eles pensaram nisso? Honestamente, não faço ideia. O andorinhão velho vive em florestas tropicais perto de cachoeiras no norte da América do Sul. Este é provavelmente o único pássaro que se adaptou tão bem aos poderosos jatos de água que está disposto a atravessá-los 2 vezes por dia. Os andorinhões passam o dia inteiro no ar e à noite, um após o outro, voam de encontro à cachoeira. Parece que esses pássaros têm pica-paus em sua família e de vez em quando eles se lembram disso e começam a bater nas superfícies duras. Antigamente, alguns cientistas nem acreditavam que os andorinhões sobrevivessem após as colisões com as cachoeiras. Mas o que parece uma tarefa impossível para alguns, é só uma rotina para outros. Os andorinhões nascem em ninhos escondidos de todos por um fluxo constante de água e vivem neles por toda a vida. Nenhum único predador é capaz de subir a essa altura. E quem arriscaria? Você se lembra do que aconteceu com o carro, né? It's amazing, isn't it? Na verdade, para você ter uma ideia de como essas aves estão bem protegidas, aqui está um exemplo simples. Isso é o que acontece com ninhos comuns que ficam em árvores ocas. Se você não quer que você e seus filhotes sejam comidos, você precisa ser criativo. E os calaus conseguiram. Eles também colocam seus ovos em buracos de árvore. Mas antes disso, a fêmea fecha a entrada por dentro com lama, excrementos ou polpa de frutas. E a fecha quase que completamente, deixando apenas um pequeno buraco ou fresta, através do qual o macho a alimentará. É simples, ninguém vai entrar no seu ninho se não tiver por onde entrar. Algumas semanas após a eclosão dos ovos, a fêmea destrói a parede construída, sai da cavidade e a fecha novamente. Os filhotes saem da cavidade já adultos, e isso não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Você deve estar pensando, mas e o lixo? E sim, isso é realmente um problema. As fêmeas de algumas espécies de calau jogam a sujeira através do buraco na árvore. Se você passar por perto, cuidado com a cabeça. Porém, a natureza não deu a muitos animais nenhum meio de proteção. O tatu, por exemplo, teve sorte. Ele se enrola no formato de bola e pronto, ninguém consegue comê-lo. O resto não achou um bilhete da sorte. Imagine só, você tem que ficar constantemente, quase 24 horas por dia, 7 dias por semana, pensando em como não morrer. Bem, algumas pessoas estão familiarizadas com essas sensações. Esta é uma gravação de 1940. Nela, o protagonista está testando um assento ejetável. Basicamente, ele está tentando sobreviver. Não se sabe ao certo quão forte será o próximo lançamento, como o corpo reagirá a ele, se ele resistirá e por quanto tempo os experimentos continuarão. Esta invenção salvará muitas vidas no futuro. Mas poucas pessoas sabem que, muito antes dos humanos, os sapos inventaram algo semelhante. Olha só, basta a cobra atacar o ninho para que os girinos
Que velocidade! Eles com certeza não vão esperar para serem comidos. Geralmente leva mais tempo para que os futuros sapos eclodam, mas assim que um predador surge por perto, isso ativa um protocolo especial de salvação. A cobra cria vibrações às quais os gerinos reagem, e em poucos segundos, todos os futuros sapos amadurecem rapidamente. Eles liberam enzimas especiais, dissolvendo a casca pegajosa e se libertam rapidinho. Imagine como as cobras ficam surpresas. Hey, what happened? Ninguém espera que as ovas de sapo fujam. É como se seu mingau de aveia pulasse do seu prato do nada e desaparecesse rumo ao desconhecido. Com esse mecanismo de defesa, os pais dos sapinhos nem precisam estar por perto para proteger seus filhotes. Eles sabem se virar sozinhos. Mas esta não é a única espécie que deu sorte com uma proteção de prole embutida. Os cercopóides são parentes das cigarras e são poucas as pessoas que se interessam por eles na idade adulta, mas suas ninfas são muito interessantes. Elas formam uma espuma espessa em torno de si, como se estivessem o tempo todo num banho de banheira. Elas criam a defesa com sua urina aquosa misturada com um líquido pegajoso especial e constroem uma espécie de ninho de bolhas ao seu redor. As ninfas se adaptaram para respirar através dessa densa camada de espuma, mas o mais importante é que ela serve como uma barreira natural contra predadores. Dizem que, além de esconder as ninfas de olhares indiscretos, a espuma também tem um gosto amargo desagradável. Eu nem quero pensar que existe um cientista que voluntariamente lambeu a espuma da urina dos insetos, mas acho que foi isso mesmo que aconteceu. It has kind of a bitter taste. But the question for scientists was, does the nymph breathe through those bubbles? Bem, alguns animais realmente se esforçaram muito para criar esses tipos de proteção para seus bebês. Mas se a natureza pode ser considerada uma escola da sobrevivência, então, como em qualquer classe, existem alunos excelentes e alunos ruins. E pelo que parece, as galinhas da Angola são perfeitas para este último papel. Não é por acaso que são chamadas de uma das piores mães do mundo animal. As galinhas da Angola são capazes de deixar o ninho com ovos sem proteção e ir fazer suas coisas. Os predadores adoram se aproveitar disso. Mas se isso não acontece, a mãe pode muito bem mudar de ideia sobre ser mãe enquanto choca os ovos e simplesmente ir embora, deixando os filhos morrendo de frio. Caso a prole consiga evitar tudo isso e nascer, a galinha da Angola distraída pode levar os filhotes para buscar alimentação em caminhos ruins, onde os pintinhos ficam molhados, congelam e logo morrem. A galinha da Angola simplesmente não liga. Comparado a ela, este peixe é simplesmente um exemplo de cuidado com os filhotes. Essa pilha de lixo, aliás, é um ninho no qual os esgana-gatos põem seus ovos. Um nível de segurança incomparável. Mas há em quem se inspirar debaixo d'água. O Tyrannochromis macrostoma é um tipo de peixe que só pode ser encontrado nos lagos africanos do Malawi ou no aquário de alguém. Mas sua principal característica é a certeza de que o lugar mais seguro para um filhote é a boca de sua mãe. É sério, assim que um predador aparece no horizonte, a multidão de peixinhos se prepara para se esconder. E nada os incomoda, nem mesmo o fato de que a mãe é, na verdade, um predador terrível. Nem mesmo os olhares do resto dos animais marinhos. Tá bom, exagerei um pouco com isso dos olhares. Mas imagine um filhote que demora um pouco demais para começar uma vida independente. Mamãe! Poxa, mãe! Você tem 35 anos! É hora de encontrar um emprego! Mas, mãe! Mas não são só esses peixes que fazem isso. Que tal os crocodilos? Eles fazem a mesma coisa, embora não de forma permanente. As fêmeas não escondem os filhotes dentro da boca ao primeiro sinal de perigo, mas apenas os transportam do local onde nasceram até a água para que os crocodilinhos não se tornem presas de outros predadores. Normalmente não é um caminho muito longo, mas tente parar o desejo de cuidar de uma mãe dessas. A propósito, me deparei com a informação de que a fêmea limpa o território de qualquer perigo de antemão. Mas, sejamos honestos, mesmo que as coisas aconteçam realmente dessa maneira, não ajuda muito. Muitos filhotes de crocodilo morrem jovens, apesar de todos os cuidados maternos. Afinal, eles são presas muito desejáveis para predadores adultos. Talvez seja por isso que as mães tentam proteger os bebês da melhor maneira possível enquanto podem. Eles reagem até mesmo à imitação do som que os filhotes fazem. Se você
reproduzi-lo, consegue assustar uma fêmea pronta para atacar ou fazê-la correr até os ovos, pensando que os crocodilos começaram a nascer. Quer mais provas de que os pequenos crocodilos são os filhotes mais protegidos do mundo? Eles têm babás. Os alcaravões são pequenos pássaros com tanta coragem quanto um texugo de mel. Eles colocam seus ovos muito perto dos ninhos dos crocodilos, para que depois possam proteger os futuros filhotes juntos. E não pense que os alcaravões são protetores mais ou menos. Os pássaros encaram até mesmo grandes lagartos. E enquanto fazem isso, parecem que estão prestes a dizer: "Ei, você está na quebrada errada, parceiro!" Os crocodilos não ficam em dívida com os pássaros e atacam todos os predadores que tentam se aproximar de seus locais de nidificação conjuntos. Ou seja, é a perfeição! Os gaviais ficam só observando tudo isso. Pode ser que eles também ficariam felizes em carregar seus filhotes na boca, mas lá só cabem peixes e os dentes são muito afiados. Bem, é preciso inventar alguma coisa. Mesmo assim, já é melhor do que a galinha da Angola. Mas sejamos honestos, é muito mais fácil proteger seus filhotes quando você é um grande predador. Mas e os pequenos roedores? Pode parecer estranho, mas eles usam métodos semelhantes para proteger sua prole. Não, eles não carregam bebês na boca e não contratam babás. Eles apenas se multiplicam em grande número. E os crocodilos fazem o mesmo. A fêmea do crocodilo do Nilo pode colocar até 100 ovos de uma vez, dos quais eclodirão uma quantidade enorme de pequenos crocodilos. Isso é simplesmente necessário para preservar a população, já que muitos deles inevitavelmente morrerão. Mas existe outro método que os crocodilos não conhecem, e isso provavelmente é para melhor. Os esquilos, assim como alguns outros pequenos animais, usam a pele das cobras para encobrir seu próprio cheiro. Eles basicamente se esfregam contra ela e esfregam em seus filhotes. Estranho. Este esquilo usa a mesma colônia que o Steve. E será que um crocodilo quer cheirar como uma cobra? Bem, só se for a fragrância da moda desta primavera. Na verdade, todos nós já estamos com bastante frio. Enquanto o Steve está se aquecendo, iremos para a África e falaremos sobre a maneira mais inusitada de derrotar um inimigo. Muitas águias, falcões e outras aves do tipo são predadores diurnos sem igual. Mas à noite, o equilíbrio das forças muda. Peraí, como assim? Pois é, a coruja pegou uma águia direto do ninho e nada a impediu. Vou rebobinar! Vocês olhem bem! Isso não é um pássaro, e sim um ninja alado. E existem muitos casos assim. Durante o dia, uma águia comerá com prazer uma coruja ou seu filhote, se eles cruzarem seu caminho. Algumas espécies preferem exclusivamente pássaros para o almoço. Mas assim que o sol se põe no horizonte, a hora das corujas chega. Elas são verdadeiras máquinas de matar que comem de tudo, incluindo outros predadores, répteis e até gambás. Por que não comer uma águia? Mesmo que a presa seja muitas vezes maior, isso não significa que as corujas não tentarão. Ah, e não se esqueça que elas voam em silêncio absoluto. Eu já falei sobre isso em um vídeo anterior. É impossível se preparar para o ataque de quem age no escuro e não emite um único som. Mas tudo bem as corujas atacarem as águias. Hey, what happened? Elas, pelo menos, estão na mesma categoria de peso entre as aves. Outra história são os babuínos. Babuínos roubando filhotes de leão. À primeira vista, isso parece um cosplay do Rei Leão. A única coisa que falta é a música correspondente e Pedra do Rei. Além disso, há evidências de que a babuína cuidou direitinho do filhote de leão encontrado, como se ele fosse seu próprio filhote. Ela limpou seu pelo, o levou de árvore em árvore. Mas a realidade não é um desenho animado, e nem o Elton John com suas músicas pode ajudar nesse caso. Os babuínos realmente roubam filhotes de leões, mas não o fazem para interpretar seu próprio Hamlet no meio da savana. Tudo é muito mais trágico e ao mesmo tempo mais simples. Os leões comem babuínos. E os primatas praticamente não conseguem vencer esse predador. Portanto, um esquema cruel teve que ser inventado. Os babuínos roubam os filhotes de leão para se livrar da ameaça com antecedência. Se não há bebê, significa que não haverá um leão adulto no futuro para fazê-los de almoço. É, a selva como ela é. Roubos são sempre, no mínimo, irritantes. Imagine que você foi pescar, lançou a isca e, de repente, simplesmente roubam o que você pegou. What can I say? E é pouco provável que você se sinta consolado ao saber que não foi uma pessoa que fez isso, mas um polvo, o mais inteligente de todos os invertebrados. Ah, os polvos são a verdadeira maldição dos pescadores. Os ladrões do oceano há muito perceberam que, em vez de caçar diferentes animais marinhos, eles podem se banquetear com o que as pessoas já pescaram. Por que se preocupar?
Já está tudo pronto, praticamente um buffet. Só é preciso escapar da cena do crime a tempo, e o povo também é esperto o suficiente para isso. Os cientistas descobriram há muito tempo que essas criaturas são incrivelmente inteligentes e astutas. Elas sabem abrir latas com proteção anti-criança, constroem abrigos com materiais improvisados e são capazes de lembrar de, e até mesmo detestar, uma pessoa. E os caranguejos comidos... Ao contrário dos pobres pescadores, as aranhas Dolomed sabem exatamente como não perder suas presas. Talvez seja por isso que elas preferem comê-las na hora. E essas aranhas se alimentam de peixes. Seriamente, elas caçam enquanto esperam na beira de um lago ou riacho. Ao ver as ondulações do movimento dos peixes, as aranhas saem correndo pela superfície ou imediatamente pulam na água para pegar suas presas com suas patas fortes. Falando nisso, elas podem medir até 8 centímetros, o suficiente para dar conta de um pequeno peixe. Depois disso, tudo acontece como sempre. Uma mordida venenosa, uma curta espera e bom apetite. Mas é pouco provável que você leve uma aranha com você como ajudante em uma pescaria. Ela parece meio hostil. Já o martim pescador é uma história completamente diferente. Este pássaro colorido, um pouco maior que um pardal, realmente sabe pescar. Normalmente, os martim pescadores ficam sentados em galhos pendurados acima da água e, ao notar um peixe, caem instantaneamente. Tudo acontece tão rápido que ninguém tem tempo de entender nada, nem os peixes, nem os observadores. Já o pássaro agarra a presa com seu bico comprido e afiado e vai almoçar. Eles são pescadores ideais. Mas se não der certo com os peixes, os martim pescadores não se importam em adicionar variedade ao menu. Libélulas, larvas, lagartos, até lagostinhas. Tudo o que não se esconder a tempo será aproveitado. Em geral, tanto as aranhas quanto os pássaros são bons na pesca, mas nos reservatórios de água simplesmente não sobraria nenhum peixe se eles aprendessem a viver debaixo d'água, exatamente como os humanos. E não estou falando sobre nenhum futuro assentamento no fundo do mar. As pessoas vivem ou praticamente vivem debaixo d'água agora mesmo. Os Moken não passam de umas 2 a 3 mil pessoas que vivem na fronteira da Tailândia e da Birmânia. Eles são nômades, que são até chamados de ciganos do mar. E se alguém sabe tudo sobre o mar, são os Moken. Eles vivem da pesca e da coleta, caçando no fundo do mar, sem nenhum equipamento de mergulho. Os Moken podem passar vários minutos a uma profundidade de mais de 20 metros, e isso é apenas uma parte de suas incríveis habilidades. Os caçadores dessas tribos enxergam melhor debaixo d'água do que as pessoas comuns. Já que mergulham desde a infância, seus olhos aprendem a focar mesmo no meio da água salgada. Além disso, eles sabem como ficar mais pesados sem pesos e caminhar pelo fundo do mar. Apesar de todos os adventos da civilização, como dinheiro, rede de esgoto e Wi-Fi, alguns Moken ainda são nômades, passando a maior parte do tempo no mar. Infelizmente, não sobraram muitos deles. Mas será que as habilidades dos Moken funcionam fora das águas com as quais estão familiarizados? Por exemplo, em alguma piscina, pelo menos? Se os nômades aquáticos são tão bons em mergulho, o que eles podem fazer na Y40 Deep Joy, a piscina mais profunda do mundo? Esta é simplesmente uma estrutura incrível. Ela é basicamente um tubo comprido e largo que chega a uma profundidade de 42,15 metros. O complexo possui 4 cavernas subaquáticas para o treinamento de mergulhadores e um túnel subaquático de vidro para os visitantes. Além disso, vários experimentos e estudos estão constantemente sendo realizados aqui, mas a simples criação desta piscina já é um baita experimento. Estima-se que demorou 9 dias para encher a Y40 com água. Ela tem uma capacidade total de 4.300 metros cúbicos. É melhor sairmos debaixo d'água. Vamos imaginar que estamos na floresta e olhamos para cima. Não está vendo nada de diferente? As árvores não se tocam. Elas parecem manter uma distância de propósito. É verdade. Para quê? Esse fenômeno é chamado de timidez botânica, e já vou logo dizendo, os cientistas ainda não sabem ao certo por que isso acontece. Eles estudam as árvores tímidas há 100 anos, mas não chegaram a um acordo. Alguns acham que isso acontece para reduzir a propagação de insetos nocivos. Bem, você sabe, se você não chegar muito perto de algo infeccioso, você não se infectará. Ou seja, como humanos. Outros dizem que é assim que os galhos tentam se proteger contra o vento. Além disso, existem cientistas que sugerem que, dessa forma, as árvores estão simplesmente potencializando sua fotossíntese. Elas não bloqueiam as folhas uma da outra, o que significa que permitem que todo mundo dê o seu melhor. Resumindo, ninguém sabe de nada, mas é muito interessante. No fim das contas, não existem muitas maneiras das plantas evitarem algo nocivo ou perigoso. Elas não podem, por exemplo, fingir que são cactos para espantar as pragas.
Mas quem tem sorte nesse sentido são as lagartas. Parece que, se quiserem, elas podem fingir ser qualquer um. Até uma varinha, até uma cobra venenosa. Sério? A lagarta da borboleta Emeroplanes triptolemus fica bem grande. Mas se você for grande e não for um leão, com certeza será comido. Felizmente, a evolução conseguiu um disfarce incrível. Ao menor perigo, a lagarta se pendura no galho e com toda sua habilidade imita uma cobra. Sugando o ar através de pequenos orifícios na superfície, ele infla sua cabeça, criando a ilusão de um crânio triangular de um verdadeiro predador venenoso. Se a forma da cobra mortal não for suficiente para assustar a fonte do perigo, a lagarta avançará, como se estivesse prestes a morder. E apesar de que ela não tenha nenhuma arma real, e de que essa cobra se pareça com um toco, o disfarce funciona. Se existisse um Oscar no reino animal, eu o daria a esta espécie. Provavelmente ninguém passa por mudanças tão rápidas e surpreendentes. Na maioria das vezes, elas levam muito tempo, especialmente quando se trata de evolução. No entanto, você pode vê-la em ação nas borboletas. Vamos deixar as lagartas serpentes em paz e ir até a Grã-Bretanha de meados do século XIX. Veja essa borboleta. Ela se chama Biston betularia e é muito sem graça. Mas foi com ela que ocorreram metamorfoses surpreendentes. Inicialmente, as asas dessa borboleta eram brancas com manchas pretas. E essa cor ajudava os insetos a se camuflarem na casca das árvores. Tem sentido, se você não é visto, não será comido. Bem, pelo menos não imediatamente. A princípio, todos estavam felizes com tudo até que aconteceu a Revolução Industrial. Junto com ela, começou a poluição do ar em larga escala. A ecologia afetou muito a vegetação. Desapareceram os líquenes, nos quais as borboletas se escondiam. Elas precisavam achar uma solução com urgência, por exemplo, escurecer. Mas a história também não terminou aí. Mais de um século depois, as pessoas começaram a lutar contra a poluição do ar, e os líquenes gradualmente voltaram aos troncos das árvores. As borboletas suspiraram profundamente e clarearam mais uma vez. Hoje em dia, exemplares escuros ainda são encontrados, mas são incrivelmente poucos. Pelo menos até que aconteça o próximo problema ambiental. E enquanto a gata atrapalha a gente filmar, vamos falar sobre animais que surpreenderam a todos com sua genialidade. Se seus pais reclamam da bagunça do seu quarto o tempo todo, não mostre este vídeo para eles. Isso porque em um zoológico chinês, um chimpanzé, depois de observar as pessoas, começou a limpar sua própria jaula. Não sei se ele entende a relação entre a vassoura e a limpeza, mas os cientistas acreditam que a inteligência desses primatas corresponde mais ou menos à inteligência de crianças de uns 3, 4 anos. Ou seja, tudo é possível. Este vídeo foi filmado no zoológico de Zhengzhou, na China, e a impressão que dá é que o planeta dos macacos de verdade começará justamente aí. Um pequeno macaco prego afiou uma pedra e começou a batê-la no vidro. Coincidência? Não, o animal se assustou, mas logo voltou para verificar o que havia feito. É provável que, com mais alguns golpes, o vidro temperado se estilhaçaria completamente. Mas este macaquinho sempre foi diferente de seus parentes. Só ele sabe quebrar nozes com a ajuda de ferramentas improvisadas. O resto dos macacos prego não consegue chegar a essa conclusão. Mas antes, o animal nunca tinha tentado usar sua genialidade de macaco no vidro. Após o incidente, todas as pedras foram retiradas do macaquinho, inclusive a arma afiada. O vidro foi substituído e o patrulhamento foi intensificado. Tente a rede de esgoto, amigo. Esta família, observando leões de dentro de um carro supostamente seguro em um parque de safari na África do Sul, descobriu da pior maneira que a porta deveria estar sempre trancada, mesmo que pareça que os animais definitivamente não conseguirão abri-la. Felizmente, os passageiros conseguiram fechar a porta novamente e, desta vez, trancá-la. Depois, dá para ouvir um deles dizer: "Oh meu Deus, eu não sabia que eles sabiam fazer isso." Oh my gosh, I didn't know they could do that. Eu também não, mana. Eu também não. O casco de uma tartaruga serve tanto como uma proteção confiável quanto uma armadilha natural que pode custar a vida do animal. Se ficar de costas, uma tartaruga grande corre o risco de não conseguir mais se virar, podendo morrer de calor ou por causa de predadores famintos. Ela fica absolutamente indefesa, mas ainda há uma chance de salvação se outras tartarugas decidirem ajudar. Normalmente, elas não fazem nada disso, pois costumam virar seus rivais durante lutas por fêmeas. No entanto, se uma tartaruga está em perigo, as outras sabem exatamente como ajudá-la. As tartarugas, na verdade, são muito mais inteligentes do que podem parecer à primeira vista.
Se você alguma vez já viu guaxinins, sabe que eles são uns baita ladrõezinhos. Eles se metem por onde bem entendem, roubam o que querem, mesmo que essas coisas nem sejam comestíveis. Por quê? Porque os guaxinins são curiosos. Isso porque não estamos falando sobre roubar comida, até mesmo se for na tigela do gato, mesmo quando os 3 proprietários dela estão por perto. Sabe, acho que todo guaxinim tem um pouco de texugo de mel. Ou seja, se ele está com fome, ele não se importa com nada. Mas preste atenção nisso aqui. Ele não só roubou a comida, como também lavou as patas antes. Ei, cara, são pelo menos 20 segundos. Toda mãe sabe exatamente como entreter seu filho, mesmo que essa mãe seja uma cabra. Na verdade, as cabras são muito mais espertas do que você pensa. Esta, por exemplo, fez para o seu pequeno um carrossel. Sério? Sim, parece que sim. Esse nível de bom senso não é apenas surpreendente, mas também um pouco alarmante. E se todos os animais realmente entendessem muito mais do que estamos acostumados a achar, fique de olho no seu gato. Vai que ele está escondendo algo, né? De todos os animais que existem atualmente, a genialidade do chimpanzé é a mais fácil de acreditar. Afinal, eles são nossos parentes mais próximos. Quem, senão eles, pode retratar as maravilhas do intelecto e combater os drones? O chimpanzé Tuxi, de 23 anos, de um zoológico holandês, mostrou um verdadeiro talento para defesa aérea. Ele subiu em uma árvore, atraiu até ele o drone que filmava os habitantes do zoológico e depois o derrubou com um pedaço de pau. Não tem nada que voar aqui! Show! Depois de certificar-se de que o drone era inofensivo e não comestível, Tuxi perdeu o interesse e foi embora. O gadget, que custou quase $2.500, acabou ficando irremediavelmente quebrado. Mas isso não parece incomodar os representantes do zoológico. Pelo visto, eles nem ficaram surpresos. O Everland Resort é um parque de diversões localizado na cidade sul-coreana de Yongin. A maioria das pessoas vai até lá por causa dos brinquedos, mas o Everland também tem um zoológico e um parque aquático. E ursos. Ursos que adoram turistas. Não desse jeito. Pelo menos ninguém foi ferido até agora, mas os animais sabem exatamente como se comportar para receber um mimo. É simples, basta ficar em pé sobre as patas traseiras e comportar-se o mais parecido possível com um humano. Eles podem acenar ou abraçar o amigo. Qualquer improvisação serve para receber mimos. Segundo as autoridades, os ursos aprenderam a pedir comida toda vez que vem um ônibus cheio de pessoas. E, aparentemente, eles fizeram isso sem nenhuma dica. No começo, achei que os corvos simplesmente não entendiam o que estava acontecendo. Tipo... Ei, por que eu escorrego toda vez? Ei! Mas logo ficou claro que as aves estão bem cientes de que se sentam no telhado arredondado repetidamente. Olha só, elas vão especialmente o mais próximo possível do ponto que não tem mais volta, para depois deslizar junto com a primeira neve. E depois sentar-se de novo não em uma superfície plana, mas no mesmo lugar de onde caíram. Tá certo, todo mundo adora um escorregador. Este pastor alemão chamado Lind é famoso em Izmir, na Turquia, por sua visita diária ao lava-rápido local para banhos relaxantes. Os melhores tratamentos de spa com escovas enormes. Será que algum humano sabe coçar as costas dessa maneira? Jogar a bola para um cachorro? Talvez seja melhor para uma baleia beluga? That's crazy, yeah. Em novembro de 2019, marinheiros da embarcação Gemini Craft levaram uma bola a bordo e resolveram brincar com uma baleia. Os membros da tripulação jogaram a bola na água e o animal marinho a pegou várias vezes e a trouxe de volta, como se entendesse o conceito do jogo. Na verdade, esse comportamento comum em cães às vezes é observado também em belugas. Elas são curiosas, brincalhonas e podem até interagir com humanos. 2 toneladas de simpatia! Já este vídeo foi filmado no zoológico de Tóquio. Nele, um dos orangotangos locais enxuga o rosto com uma toalha como um humano. E ele não só esfrega, mas umedece a toalha em água, torce-a e depois só coloca no rosto para se refrescar. Aquele verão foi realmente muito quente. Eu acho que depois de todos os vídeos anteriores com macacos, não há dúvida sobre quem exatamente deu origem aos nossos ancestrais. Mas mesmo assim, tenho mais uma evidência. O nome dele é Amban.
O Amban sabe andar em 2 patas. Bem, sejamos honestos, todos os gorilas e chimpanzés sabem fazer isso, mas eles não costumam gostar de caminhadas bípedes. Para eles é simplesmente inconveniente do ponto de vista anatômico, mas não para o Amban. Pelo visto, seu pai andava muito sobre 2 patas. Por exemplo, se viveu como animal de estimação por algum tempo. Ao imitar os humanos, aprendeu a ser bípede. E Amban, por sua vez, simplesmente copiou o comportamento do pai. Bem, ou essa é só uma estranha peculiaridade da personalidade que ele herdou geneticamente. Se os gatos realmente têm 7 vidas, então Gizmo estava disposto a sacrificar uma delas para salvar seus humanos. Ou vai ver, ele realmente emprestou uma delas ao dono? Ron Perkins, o dono do Gizmo, estava dormindo tranquilamente no sofá quando o gato colocou as patas no travesseiro do nada e começou a miar. Alto, persistentemente, sem a intenção de parar. Ao abrir os olhos, Ron percebeu que a casa estava cheia de fumaça. A luva do forno estava pegando fogo. She would not stop. Well, when I opened my eyes, I realized the house was full of smoke. Ele conseguiu extinguir o pequeno incêndio antes que ele pudesse se espalhar para fora da cozinha, e nenhum dos 5 moradores da casa ficou ferido. Tudo graças ao Gizmo. Ted definitely saved my life. Então, da próxima vez que alguém disser que todos os gatos são maus, lembre-se dele, um verdadeiro salvador de seus humanos. Os cachorros são criaturas incríveis. Às vezes são engraçados, às vezes são bravos, e às vezes os cães são como anjos peludos guardando seus donos. A família Brousseau já tinha ido dormir quando seu cachorro Duke, que havia sido adotado de um abrigo há quase 6 anos, pulou na cama do nada e começou a tremer incontrolavelmente. O comportamento imediatamente acordou o casal. Duke sempre foi um cachorro incrivelmente obediente e calmo, e não fazia esse tipo de coisa. Então, os Brousseaus decidiram verificar sua filha de 9 semanas. E eles fizeram certo, ela não estava respirando. Os pais imediatamente chamaram uma ambulância e logo a menina foi reanimada pelos paramédicos. Mas se não fosse por Duke, essa história teria terminado tragicamente. Muitas pessoas adoram pássaros, mas eles raramente retribuem. Mas uma garota de Seattle teve mais sorte do que os outros. Ela alimenta os corvos em seu jardim e eles trazem presentes em trocas. Metal, plastic, buttons... A amizade de Gabi e Man com os pássaros começou com o hábito da menina de dividir sua merenda escolar com eles. Os pais não se importaram e logo Gabi começou a alimentar os corvos todos os dias. Todas as manhãs ela troca a água do banho dos pássaros do lado de fora de sua casa e coloca amendoim nos comedouros. Gabi também joga punhados de comida de cachorro na grama. Enquanto ela trabalha, os corvos se reúnem nos fios telefônicos e saúdam sua alimentadora bem alto. Em troca de comida, os pássaros trazem bugigangas brilhantes. Brincos, um laço de metal, uma pedra lisa. No entanto, às vezes os presentes acabam sendo completamente diferentes. Os corvos podem trazer um parafuso enferrujado, uma garra de caranguejo podre, um clipe de papel, um botão... E uma vez, trouxeram uma tampa de lente de câmera que a mãe de Gabi havia perdido. E eles não apenas devolveram a coisa perdida, como também aproveitaram para enxaguar a tampa na água. Isso ocorre porque os corvos, como muitos outros animais, constantemente nos observam e adotam alguns dos nossos hábitos. Olhe atentamente e você também notará. Ei, Steve, precisamos de alguma transição aqui. Ah, vai assim mesmo. Se você se queimar com o ferro de passar uma vez, você se lembrará pelo resto da vida que é melhor não tocar essa superfície porque dói. Então, os texugos do mel são alguma coisa tipo os ferros de passar do mundo animal. Você provavelmente sabe do que eles são capazes e já viu vídeos em que os texugos do mel simplesmente brigam com todo mundo. Eu não ficaria surpreso se um dia eles atacassem um tanque e o mordessem só porque esse tanque estava fazendo muito barulho. Mas não foram só as pessoas que perceberam há muito tempo do que os texugos do mel são capazes. Ninguém quer se desentender com eles porque esses caras peludos são muito durões. E os guepardos sabem disso tão bem quanto qualquer um. Então, eles aprenderam a fingir que são texugos do mel. É sério, se você observar atentamente os filhotes de guepardo, verá que sua coloração não é muito normal. Ela é muito clara em cima e muito escura embaixo. Não lembra nada? O que poderia ser melhor que um disfarce do animal que todo mundo tem medo. Ninguém se atreverá a atacar seu filhote se ele se parece com um texugo do mel. Que não seja um texugo do mel, que não seja um texugo do mel, que seja um filhote de guepardo ou de cobra, mas não um texugo do mel como da última vez.
Fingir ser um texugo do mel ajuda até mesmo a se defender dos leões, que nem consideram os guepardos como comida. Peraí, por que caçá-los então? Bem, digamos simplesmente que os leões sabem planejar seu futuro. Eles e os guepardos ocupam o mesmo nicho, o que significa que competem pelos recursos. Se houver menos guepardos, todos os antílopes sobrarão para os leões. Só que os leões não são capazes de acabar com o animal adulto, pois o guepardo simplesmente foge deles. Então é preciso resolver o problema antes que ele apareça e caçar os filhotes. Mas não esses. Esses bichinhos parecem texugos do mel, então é melhor não mexer com eles. Mas por que os guepardos adultos estão por perto então? Tá bom, não vamos julgar os leões. Os pequenos guepardos são realmente fáceis de confundir com texugos do mel, especialmente de longe se você não prestar atenção aos detalhes. E pouco importa que eles, além de pertencerem a espécies diferentes, não são nem parentes. Quando se trata de um mimetismo deste nível, essas diferenças são meros detalhes. Basta dizer que um texugo do mel adulto atinge 50 centímetros de comprimento e os guepardos ficam aproximadamente do mesmo tamanho com cerca de 4 meses de idade, além de terem rabos completamente diferentes. Ei, leão, o que você acha disso? Bem, é disso que estamos falando. Mas e os texugos do mel? Eles já devem ter notado que os filhotes de guepardo fazem cosplay deles regularmente sem nenhuma Comic Con, né? Para dizer a verdade, eu não consegui encontrar dados científicos, estudos ou até mesmo relatos de testemunhas oculares. E isso considerando que há testemunhas que viram que quando os texugos do mel atacam os machos, eles os mordem... bem, no lugar mais valioso. Mas acho que até os próprios texugos do mel podem ser enganados por esse disfarce. Pelo menos até que se aproximem e sintam o seu cheiro. Ei, Steve! Oi! Vamos lutar com todo mundo! Este Steve não tem cheiro de Steve. O olfato dos texugos do mel é realmente muito aguçado. Eles encontram todas as suas presas justamente graças a ele. Mas suas preferências de gosto... bem, digamos que são bem específicas. E nem estou falando do amor dos texugos do mel por cobras venenosas, que eles comem com a mesma facilidade que as pessoas comem espaguete. No fim das contas, todos nós temos algum alimento que amamos e que os outros não entendem. Suco de tomate, queijo gorgonzola, peixe em conserva, mas os texugos do mel comem de tudo. Insetos, anfíbios, pássaros, seus próprios ovos, mamíferos de vários tamanhos, frutas, raízes, talvez cogumelos e árvores também, quem sabe? E a presa é consumida inteira, incluindo pele, pelo, penas, carne e ossos. Quando se tratam de presas grandes, os texugos do mel geralmente atacam ovelhas e cabras e não os guepardos. Mas quem discutirá com um texugo do mel se ele decidir mudar um pouco sua dieta? Eu não arriscaria. Dizem que, às vezes, os texugos do mel atuam até em cemitérios de humanos. Não ficaria surpreso se descobrisse que as pessoas se inspiraram neles quando inventaram os ghouls e outros monstros. E não importa se os texugos do mel não costumam caçar guepardos. Eu nem sei se os texugos do mel planejam comer todos aqueles com quem brigam, porque às vezes são animais grandes demais. As lentes de um fotógrafo no Parque Nacional de Etosha registraram um texugo do mel atacando um antílope que bebia água. Ele simplesmente se aproximou e atacou. Sei lá, de repente ele deu passos muito barulhentos enquanto o texugo do mel estava dormindo, olhou de soslaio para ele ou algo assim. Mas a simples ideia de brigar com uma criatura que tem 10 vezes seu tamanho não parece muito boa. E dá só uma olhada nesses chifres. Mas o texugo do mel que o antílope lançou a 6 metros não sofreu nenhum ferimento. E tudo o que ele fez quando aterrissou foi se levantar, se limpar e voltar para a luta. Mas os texugos do mel não são apenas agressivos e resistentes aos impactos. Eles também têm uma pele incrivelmente forte. Ela é bastante elástica, além de ser muito difícil de mordê-la. E não importa se é uma cobra, um cachorro ou um leão. Caramba! A pele de um texugo do mel pode aguentar vários golpes de facão. Adicione a resistência a flechas e lanças e fica claro por que os texugos do mel são tão corajosos. E por que eles deveriam ter medo nessas condições? Parece que a única maneira de acabar com eles é acertá-los na cabeça com uma arma. E isso se você tiver sorte.
Isso é tudo que você pode fazer? E quem vai entrar numa briga com esse animal? É inútil! Basta olhar uma estatística aproximada de lutas e derrotas para entender por que os guepardos escolheram justamente esse disfarce. Veja você mesmo, o texugo do mel pode derrotar facilmente um carcaju, talvez até aquele interpretado pelo Hugh Jackman. Sobreviver a uma luta com um leopardo, derrotar um gavião real, sair vivo mesmo depois de uma briga com um lobo, provavelmente só um crocodilo consegue derrotar um texugo do mel. E mesmo assim, acho que só por causa da força da mordida. Tá bom, tudo muito claro com os texugos do mel, sem mais perguntas. Mas por que os guepardos precisam dessa camuflagem? Quer dizer, entendemos os adultos. Eles caçam e durante a caça você precisa permanecer escondido. Para isso que eles têm uma pelagem com cores que se camuflam. Mas e os bebês? Bem, a verdade é que eles não têm muita chance de sobreviver. Apenas cerca de 17% dos guepardos recém-nascidos sobrevivem até a adolescência. Enquanto a mãe está caçando, os pequenos guepardos têm que se esconder na grama alta. Caso contrário, eles se tornarão presas fáceis para... bem, basicamente para qualquer um. Isso provavelmente foi um problema por muito tempo, até que ocorreu uma falha na evolução e nasceu o primeiro guepardo de uma cor diferente. Por quantas variantes acidentais será que a natureza passou antes de chegar nisso? Havia cores mais chamativas? Você tem que concordar que essa pelagem é perfeita para a camuflagem, clara e longa por cima, permite se fundir com a savana. Essa área é chamada de manto e você nunca a distinguirá da grama seca. São quantos guepardos aqui? 1? 3? 10? Você nunca saberá com certeza. Está vendo a grama ao lado da casa? Talvez haja também alguns guepardos ali. Você não tem como saber. Mas o que sobra para os animais que não ganharam um bilhete premiado da evolução para uma camuflagem gratuita? Sofrerem e serem devorados? Bem, na maioria das vezes sim. Se você não pode se esconder dos predadores, então você perdeu a corrida da evolução. Não é nada pessoal, apenas seleção natural. Como último recurso, você pode pedir ajuda a uma alpaca. Esses animais engraçados sabem muito bem como proteger ovelhas, por exemplo. Lembra dos burros que são melhores do que os cães numa tarefa parecida? A alpaca é outra opção. Elas detestam raposas e as afastam do rebanho. Além disso, as alpacas sabem que os predadores não encontrarão os cordeiros se elas enterrarem esses cordeiros na grama e ficarem de guarda. Elas provavelmente sabem que definitivamente não tem como fazê-los passar por filhotes de texugos do mel. Mas quando você não consegue se disfarçar de texugo do mel, você pode sempre fingir ser um arbusto. Como é? Não, as ovelhas não fazem isso. Mas os cervos costumam colocar grama, galhos e todos os tipos de vegetação nos seus chifres. Os cientistas acreditam que isso é uma demonstração de força que deve atrair as fêmeas e afugentar os rivais. Bem, você sabe, nem todo mundo se atreveria a atacar isso. Olá, meu nome é Steve e meu maior medo são os arbustos que andam. Também tivemos animais que podem competir em inteligência com os humanos. E agora vamos falar sobre eles. A inteligência dos corvídeos, ou seja, os corvos e seus parentes, realmente é muito semelhante à humana. Os cientistas até conseguiram medi-la. Obviamente, as aves não fizeram testes humanos de QI. Isso seria estranho. Mas materiais especiais foram desenvolvidos para um grupo de corvos da Nova Caledônia. Durante os experimentos, ficou claro que os corvos entendem mais ou menos como a física simples pode ajudá-los a resolver um problema. Assim, estimou-se que a inteligência dos corvos está no mesmo nível da de uma criança de 7 anos. E este é um indicador muito bom, especialmente para um animal que não é um primata. Como você já sabe, os primatas estão sempre à frente nisso. Mas quando se tratam de experimentos em laboratório, sempre surge uma dúvida. Os corvos são realmente tão inteligentes? Ou será que eles simplesmente foram treinados por esses mesmos cientistas para que eles possam anunciar a descoberta mais tarde? Steve, o que você escreveu? Não pode ser tão desconfiado assim. Seja como for, a dúvida desaparece imediatamente quando vemos do que os corvídeos são capazes em condições naturais. Por exemplo, este corvo aqui. Um corvo que pousa em uma torneira comum porque deve estar com sede. Mas ele é um pássaro, e um pássaro é simplesmente fisicamente incapaz de... Peraí, como assim? O corvo simplesmente pegou e girou a válvula? Eu não posso acreditar que ele realmente abriu a água para beber bem sossegado.
Ainda por cima, ele age como se nada fora do comum estivesse acontecendo. Em geral, o comportamento dos corvídeos às vezes é tão estranho e, pelo visto, tão engenhoso que mal entra na cabeça. Que pessoa em sã consciência vai até um formigueiro e deixa as formigas passearem sobre seu corpo? Mas é exatamente isso que essas aves fazem. Os corvos expõem suas patas e penas a insetos, às vezes permitindo que dezenas de formigas andem de lá para cá ao mesmo tempo. E não é porque eles gostam de cócegas, não. A principal teoria é que esse banho de formigas ajuda as aves a se limparem, e em particular, a se livrarem de bactérias e outros parasitas que podem viver nas penas. As formigas podem simplesmente comer algum bichinho, sem nem mesmo suspeitar que estão trabalhando para um corvo, e algum bichinho morrerá por exposição ao ácido fórmico. Além disso, toda essa aplicação de formigas pode ajudar a aliviar a irritação que vem com a muda. Um bálsamo 100% natural para a pele mais sensível. E isso, na verdade, é bastante normal no reino animal. Esses banhos de formigas acontecem bem raramente, mas os pássaros ainda recorrem a ele para uma limpeza profunda. Sabe, quando banhos comuns e bicadas não são suficientes. Imagine o choque do corvo que caiu pela primeira vez em um formigueiro e, do nada, descobriu que era agradável. Mas tudo bem, vamos deixar as formigas em paz. Afinal, os corvídeos tiveram muito tempo para aprender a usar as peculiaridades do mundo animal para benefício próprio. Mas e quanto a usar uma pessoa? Bem, não uma pessoa em si, mas suas ferramentas. Para dizer a verdade, eu nem acreditei imediatamente no que estava vendo. O corvo viu uma vara de pescar deixada por alguém, entendeu que deveria haver um peixe na outra ponta e então a puxou. E ele não pegou a vara e simplesmente começou a puxar para cima. Ele entendeu claramente como as cordinhas funcionavam. Quando eu mostrei o vídeo para o Steve, achei que ele ficaria impressionado também. Mas em resposta, o Steve mostrou isto para mim. À primeira vista, parece que os corvos estão bicando o gelo para beber água. Muitas vezes eles agem dessa maneira quando, devido ao frio, perdem o acesso à água. Nada de estranho. Parece até que este corvo está comendo neve. Quando, do nada, ele puxa um peixe. Ele cavou um buraco e, de alguma forma, adivinhou que o peixe estaria bem embaixo dele. Como? Quer dizer, como? Ah, olha só, o segundo corvo também conseguiu. Espere, 2 peixes? Isso é um corpo de água ou uma lata de comida, hein? Em geral, parece que os corvídeos aprendem a tirar proveito de literalmente tudo que os cerca. Formigas, varas de pescar, sistemas de abastecimento de água, pessoas... E não estou falando de mendigar e nem mesmo de roubar guloseimas das mãos de turistas lerdos. Voltaremos aos turistas um pouco mais tarde. Por enquanto, falaremos da Torre de Londres. Pelo menos 6 corvos vivem em seu território. Por tradição, acredita-se que eles protegem a coroa com sua presença e que são um símbolo de fortaleza. Portanto, esses corvos são muito bem cuidados. E as aves entendem isso. Um dia, um dos corvos mais velhos morreu. Claro, houve muita comoção, algo que outro corvo notou. E fingiu estar morto também. Sua atuação foi tão convincente que o guardião do pássaro acreditou e pegou seu cadáver. Nesse momento, o corvo ressuscitou do nada, mordeu o dedo do homem e, segundo a citação, explodiu em uma gargalhada grasnante de corvo. Mas me fala, por que ele fez isso? Parece que foi só por diversão, embora nem todos os corvídeos tenham os mesmos objetivos. Estas são pegas. Elas são parentes dos corvos e também se fingem de mortas. Só que o jovem exemplar deitado na grama só não quer voar para casa com seus pais. Veja só, ele não quer mesmo. Sem chance. Caramba, parece que eles estão acordando uma criança para a escola de manhã cedo. Sabe, quando você pede para dormir mais 5 minutos e nesse momento te puxam pela perna? Ué, era só comigo? Ou talvez essa jovem pega só quisesse fazer um show na frente de alguns turistas. Como ela sabia que havia turistas por perto? Na verdade é fácil, pois os corvídeos podem distinguir as línguas humanas. Enquanto estudamos esses pássaros também nos estudam. Em 2020, um estudo foi realizado na Universidade Particular Keio, durante o qual colocaram gravações em outros idiomas para corvos japoneses e os pássaros mostraram maior interesse na mesma hora. Mas por quê? Os corvos não podem simplesmente se interessarem por algo diferente sem ter algum objetivo. Mas os pássaros aprenderam a se aproveitar até dos turistas. Ao contrário dos moradores locais, eles estão mais dispostos a compartilhar comida, o que significa que podem ser usados. Basta se aproximar na hora certa.
Mas uma das habilidades mais impressionantes dos corvídeos, e em particular dos corvos, claro, é a capacidade de falar. Hoje em dia, acredita-se que eles sejam capazes de pronunciar cerca de 10 vezes menos palavras que os papagaios, mas eles imitam a fala humana com muito talento. Além disso, reproduzem perfeitamente quaisquer outros sons. Apesar de os corvos não terem dentes, lábios ou cordas vocais, ou seja, tudo o que permite que os humanos falem, eles têm uma siringe, seu próprio órgão vocal, e isso é o suficiente, se bem que os cientistas duvidam muito que os corvos entendam pelo menos parcialmente o que dizem. Mas estamos lidando com as aves mais inteligentes do planeta aqui. Eu não ficaria surpreso se eles estivessem apenas ganhando experiência. Talvez os corvos estejam aprendendo pouco a pouco para um dia dizer algo muito importante para toda a humanidade? Me dá comida! Brincadeiras à parte, os corvídeos realmente têm muito potencial quando se trata de aprender, especialmente quando lhes são prometidos amendoins no caso de bom desempenho. O tecnólogo Josh Klein descobriu que é possível ensinar um corvo a trocar dinheiro por guloseimas usando uma máquina especial. Essas aves estabelecem rapidamente a conexão entre os amendoins e as moedas, entendem que o dinheiro deve ser colocado no buraco. Imaginem qual será o futuro desta pesquisa. Pelo que entendi, por enquanto, o Klein não fez experimentos com corvos selvagens, mas se ele pudesse treinar esses pássaros também, os corvos poderiam virar, bem, membros dignos da sociedade, ou serem usados para roubar moedas de outras pessoas. Tô só falando, mas eu estava aqui pensando, não é possível que com sua história de tantos séculos e seu intelecto incrível, os corvídeos nunca tenham sido vistos em nenhum crime até agora. Eu já comentei uma vez sobre por que pessoas muito inteligentes escolhem o caminho do crime. E os pássaros, por acaso, não são iguais? Ou melhor, não se importam. Mas aqui está! Em 2016, em Vancouver, um corvo apareceu na cena de um crime e roubou a faca de um criminoso. Ou seja, ele simplesmente pegou a arma, que era a prova mais importante, e voou para longe. A polícia teve que persegui-lo, mas o pássaro, aparentemente percebendo que estavam na cola dele, se livrou da faca. Para que um corvo precisaria de uma faca? Mas esse episódio com o roubo de provas não só atraiu a atenção das pessoas, elas também identificaram o pássaro. Se tratava de um corvo americano macho chamado Canuck, uma personalidade bastante conhecida em Vancouver. Ele foi criado por um morador local, por isso o Canuck não tinha medo de humanos. Mas não só não tinha medo, às vezes ele também se comportava como um humano. Por exemplo, tentava tomar o café de alguém ou até mesmo pegar o metrô. Sim, o Canuck simplesmente entrou em um vagão em uma estação, subiu no assento durante a viagem, procurou comida e depois desceu calmamente em outra estação. Mas também, voar para quê quando você é inteligente o suficiente para usar o transporte público? Além disso, quando você é inteligente o suficiente, percebe que é importante manter a limpeza, e não é nem preciso usar formigas para isso. As gralhas calvas que vivem no parque temático Puy du Fou, na França, aprenderam facilmente a pegar pontas de cigarro e jogá-las no lixo. Claro, isso não aconteceu sem o devido estímulo. Elas receberam comida para isso, mas é um fato. Dizem que ensinaram os pássaros a limpar não só para deixar o parque mais limpo, mas também para fazer as pessoas se sentirem desconfortáveis ao jogar lixo no chão. Bem, você sabe, quando até uma gralha entende como a lata de lixo funciona. Os corvos, é claro, também entendem. Este vídeo, filmado em Haines, no Alasca, mostra um corvo esperto tentando abrir uma lata de lixo pesada. Essas tampas mais pesadas costumam ser usadas justamente para evitar que o lixo seja levado pelos animais. Mas os corvos não se importam nem um pouco. Ele abaixa a trava com a pata, puxando a tampa com o bico. Vamos, vamos! Pronto! Com um prendedor removido, tudo o que falta fazer é remover o último obstáculo. E... tudo isso por uma caixa de pizza? Mas os corvos no Alasca fazem muito mais do que isso. Eles enfrentam as águias de cabeça branca. Eles roubam comida da caçamba de picapes. Certa vez, vários pássaros tiraram uma dúzia de ovos de um carro, um após o outro. Eles simplesmente abriram a caixa e levaram um ovo de cada vez para o ninho. Quando o dono do carro voltou, todos os ovos já estavam com os corvos. Mas do nada me ocorreu uma coisa. Lá na Idade Média, os corvos eram frequentemente considerados servos das forças das trevas, arautos das más notícias
notícias e coisas do tipo. E se esses pobres pássaros ganharam essa reputação sombria precisamente por causa de sua inteligência? Tive que pedir ajuda ao Steve. Mas, mesmo juntos, não encontramos a confirmação dessa teoria. Mas encontramos outra coisa. Os autores do livro In the Company of Crows and Ravens, John Marsluff e Tony Angel, têm uma teoria muito interessante. Talvez a interação de povos antigos com corvídeos tenha nos ajudado a evoluir. Parece um pouco estranho, mas imagine só. Nossos ancestrais distantes, que não possuíam o nível atual de inteligência, eram forçados a proteger constantemente aquilo que caçavam dos pássaros inteligentes e vorazes. Nessa situação, era simplesmente necessário fazer algo. As pessoas começaram a formar grupos, cooperar umas com as outras, então, com a ajuda das conexões sociais, aprenderam a combater predadores perigosos. E então, surgiu o YouTube, o Bitcoin e um carro foi enviado ao espaço. Tudo graças aos pássaros! Se isso for pelo menos parcialmente verdade, então os corvídeos nos forçaram a evoluir, enquanto eles próprios ficaram para trás na corrida evolutiva. Talvez seja por isso que eles agora gostam tanto de falar sobre as pessoas. Os corvos não só andam em grupos, como compartilham informações ativamente uns com os outros e espalham algo parecido com uma fofoca de pássaros. E eu duvido que eles nos elogiem com frequência. Se você de alguma forma ofender um pássaro, por exemplo, provavelmente seus amigos ficarão sabendo. E depois os amigos dos amigos, e depois... Ou seja, você já entendeu como tudo funciona. Quanto mais os corvos souberem que você não é uma boa pessoa, mais provável será que o pássaro ofendido decida se vingar e pedir ajuda. É isso! Você passou do ponto! Agora você vai se ver com o Steve! Steve! É uma pena, claro, que os cientistas ainda não tenham aprendido a decifrar a linguagem dos corvídeos. Quer dizer, eles podem mais ou menos adivinhar que esses sons significam alegria, aqueles são algo sobre comida, e outros são xingamentos de corvos com menção aos parentes de alguém. Mas é pouco provável que em um futuro próximo possamos descobrir exatamente o que essas aves pensam sobre nós. Mas pelo menos, sabemos com certeza que os corvos usam gestos para se comunicar. Por exemplo, eles apontam com o bico para objetos, atraindo a atenção de seus similares. E isso funciona. Eu sei que isso pode não parecer surpreendente para você, mas olha essa curiosidade. De todos os animais na natureza, apenas os primatas podem fazer isso. Você está sentindo o quão única de repente se tornou a habilidade de simplesmente apontar para algo? É isso aí. O ano novo está chegando e desejamos que ele seja melhor que o ano que passou. Fique conosco e tenha muita saúde. Até mais!